Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos iniciar mais uma vez a aula de língua portuguesa. Prestem atenção, a aula de hoje está muito interessante. Hoje nós vamos estudar o gênero textual entrevista. Isso mesmo, a entrevista é um gênero textual muito legal e hoje a gente vai ver uma entrevista muito top com uma pessoa que faz vozes de alguns personagens de desenho animado e de série que vocês amam. Vamos lá? Então, vamos logo conceituar, né, o que é uma entrevista. Então, vamos saber, né, vamos conceituar do que se trata o gênero textual entrevista. A entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, encontrados especialmente nos seguintes suportes de publicação. Então, ela é encontrada nos jornais, nas revistas, na internet, na televisão, no rádio e em muitos outros lugares, né? Ela é informativa porque a gente quer saber, né? Ter informação da vida ou de algum assunto pertinente na sociedade. É um diálogo entre duas ou mais pessoas, no caso, um entrevistador e o entrevistado. Ô, professora, mas pode ter assim só uma pessoa entrevistada? Não, pode ter vários entrevistadores e vários entrevistados. O principal objetivo da entrevista é extrair declaração e informações sobre determinado assunto. E quais são as características desse gênero textual? No caso, se a gente quiser, né, produzir ou fazer uma entrevista com alguém, quais são as características desse gênero, né? As principais características da entrevista são a oralidade, isso mesmo, e o discurso direto. O que é o discurso direto? É reprodução integral da fala de um personagem. Quer dizer, quando a pessoa lá, você está entrevistando uma pessoa, digamos, você vai entrevistar o seu professor, né, para saber como foi que aconteceu na pandemia, como ele deu aula, as dificuldades dele, digamos que seja assim. Então, você vai reproduzir tudo o que ele falar, você vai escrever no seu caderninho e depois montar lá a sua entrevista. Então, isso aí chama-se o discurso direto. A primeira, pelo fato de tratar-se de um diálogo, e a segunda, pois na maioria das vezes o diálogo é transcrito exatamente como foi conversado, como na entrevista. A pessoa vai falando, relatando e você vai escrevendo exatamente como ela está dizendo. Nas entrevistas publicadas em meios impressos, por exemplo, é possível perceber a utilização de muitos sinais de pontuação, como travessão, aspas, reticências, interrogação, parênteses, ou até mesmo detalhando emoções, lágrimas e risos. Isso mesmo, sinais de pontuação aí são muito importantes. Lembrando que a gente já teve uma aula, né, sobre sinais de pontuação. Porque através disso a gente vai ver o quê? A entonação de voz, as emoções do personagem. Qual é a estrutura desse gênero textual? Perdão, textual, professora, é isso mesmo. Então, a estrutura dele, ele tem um tema central, certo? Mas pode ter vários temas. Dentro da entrevista, né? O entrevistador pode puxar vários assuntos, se tratando assim da celebridade ou da pessoa que ele esteja lá entrevistando. Por exemplo, vai entrevistar o prefeito da cidade, vai falar sobre cultura, né? A cultura do município de Araçoiaba. Mas aí ele pode trazer vários assuntos, certo? Tem que ter um roteiro, como é feito esse roteiro, né? As perguntas, né, elas são previamente definidas. O entrevistador, ele vai escrever, vai fazer o roteiro do que ele vai perguntar ao seu entrevistado. E tem o título também da entrevista, que é no veículo de imprensa onde será divulgada a entrevista. Então, vimos a entrevista com o prefeito de Araçoiaba sobre a cultura do município. Isso aí é um tema. Aí tem também a revisão, né? Antes de mandar para os veículos de comunicação, o entrevistador ele vai fazer uma revisão do seu texto, né? Especialmente para manter a fidelidade das respostas na transição.
Geralmente são entrevistados famosos, atores, atrizes, jogadores de futebol, políticos, cantores, profissionais especialistas em um tema como saúde, economia, política, cultura e vários outros. Deu para entender até aí, né? Vamos lá. Vocês conhecem esse personagem? Isso mesmo, é o Bob Esponja. Vocês sabem quem é que dá voz ao Bob Esponja aqui no Brasil? Quem é a pessoa, né, que vai dando voz a esse personagem, ele vai falando em português. Quem é? Vocês conhecem? Você já teve essa curiosidade de saber quem é que está por trás do personagem, dando voz a ele? Então, vamos ler uma entrevista bem interessante agora. Então, esse daqui é o rapaz que dá voz ao Bob Esponja, o personagem do Bob Esponja. E não é só o Bob Esponja que ele dá voz, não, viu? Há muitos outros. Então, entrevista com o Wendel Bezerra, isso mesmo, o nome dele é Wendel Bezerra, ao site Cinema e Pipoca. Para quem não conhece, logo de cara, este da foto é dono das vozes nacionais de nada mais, nada menos, eita, que Goku, isso mesmo, personagem de Goku, do Dragon Ball Z. Bob Esponja e o quase vampiro Edward da saga Crepúsculo. Isso mesmo, esse rapaz, ele dá voz a todos esses personagens e a muito mais. Vamos ver agora o que é que responde o Wendel Bezerra para o site Cinema e Pipoca. Vamos ver a resposta dele. Olha. Observe aí, né, a pontuação, os pontinhos, vai iniciar a fala, né? Para ser sincero, realmente lembro da primeira dublagem. Pois faz muito tempo, mais de 28 anos, tenho 36 hoje. Mas a primeira a ter destaque foi o Jamie, da série Super Vicky, na seção comédia da Globo nos anos 80. Então faz tempo, né, gente? Goku, de Dragon Ball Z, e Bob Esponja são os personagens por quem mais tenho carinho, pois mudaram minha vida profissional. Mas tem inúmeros personagens e que adorei dublar. Porque Goku, né, do Dragon Ball Z, e o Bob Esponja, eles são personagens muito conhecidos e muito queridos da criançada. Vamos lá. Aí o site, né, Cinema e Pipoca, pergunta a ele mais uma vez: o mercado de dubladores aqui no Brasil é bastante abrangente? Tem como viver só desta profissão? E aí, se você se interessou para viver assim, eu quero ser dublador, eu achei legal essa profissão. Vamos ver o que é que ele responde, né? Então, o Wendel, ele responde assim: é um mercado com muitas oscilações, pois é bastante sazonal. Mas os bons e verdadeiros profissionais do mercado vivem e bem, olha que notícia boa, né? Exclusivamente de dublagem. Então, tem que estudar muito, né, para ser um profissional bom, dublador bom. Olha aí a dica. Vamos lá para a próxima pergunta. Aí o site Cinema e Pipoca pergunta assim a ele: você prefere dublar filmes ou desenhos animados? Por quê? Será que ele prefere? Vamos ver. Então, o Wendel, ele responde assim: para mim, não existe essa preferência. Eu amo dublar. Existem desenhos chatos e legais, assim como filmes e seriados live action. Olha a resposta dele. Boa, né? Ele gosta, a gente vê assim pela entrevista dele que ele gosta da profissão dele, né, galera? Muito bem. Vamos lá. Aí o Cinema e Pipoca pergunta mais uma vez a ele: como surgiu o personagem Goku na sua carreira? Eita, essa é interessante, essa eu também quero saber. Vamos ver o que ele vai responder. Aí o Wendel, ele responde assim: o Goku surgiu através de um teste a pedido da TV Bandeirantes. Alguns dubladores de primeiro escalão fizeram teste e, felizmente, eu fui escolhido. Olha, então quer dizer que a voz dele casou direitinho, né, com o personagem. Também tem isso, né? Às vezes a pessoa vai dublar, mas a voz não tem nada a ver com o personagem. Vamos lá, o que é que o site Cinema e Pipoca pergunta mais uma vez a ele? Muita gente te conhece como a voz de Edward de Crepúsculo? Será?
Vamos ver o que é que ele responde. Não, até hoje ninguém associou minha voz ao Eduardo, mas ao Goku já conheceu algumas vezes. Então a voz dele, né, a entonação no dia a dia deve ser parecida mais com a voz do Goku. Legal isso, né? Vamos lá. O site Cinema e Pipoca pergunta mais uma vez a ele: o que você acha dos filmes da saga Crepúsculo? E ele responde: eu gostei bastante e tenho achado um melhor que o outro. Tenho muito orgulho de poder fazer parte de um projeto tão bom e de tanto sucesso como esse. Realmente, a saga é interessante, né? E, para finalizar, né, o site Cinema e Pipoca pergunta: o que é necessário para quem quer iniciar na carreira de dublador? Olha aí, galera, vamos às dicas dele, né? Então, o Wendel, ele diz: é importante fazer um curso de dublagem hoje em dia. Por isso, indico o meu. Eita, ele tem um curso, olha que interessante, que realmente acredito ser o melhor de São Paulo. Para quem é maior de idade, é essencial também possuir registro profissional de ator. Então, essas são as dicas para ser um bom dublador. E esses daqui, né, são os personagens que ele faz a dublagem. Essa daqui é a Jenny da série Super Vicky, é uma série bem antiga dos anos 80, certo? Aí nós temos o personagem do Bob Esponja, o Eduardo de Crepúsculo e o Goku. Então, pessoal, a nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e se interessado, né? Por esse gênero textual, entrevista é muito legal, né? A gente querer saber, assim, um pouquinho sobre a vida dos profissionais, né? Que a gente gosta, ou de outros assuntos também. Eu espero vocês na próxima aula e até a próxima!